Bem no começo desse canal eu fiz um dos vídeos mais importantes de todos os que eu já tinha feito, para falar sobre um dos atores mais icônicos da história da televisão. Só que por não ser um ator conhecido eu já esperava que esse vídeo seria menos visto que o normal. E essa semana eu acordei com a surpresa de que esse vídeo tinha batido cerca de 1000 visualizações, que pro meu canal é bastante coisa. E pra quem não sabe, esse vídeo eu falo sobre toda a trajetória do falecido ator que interpretou o maior vilão da história da televisão americana, o Sr. James Gandolfini. E eu fiquei extremamente feliz com o resultado desse vídeo. E como a recepção foi boa, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu tô acostumado. Hoje o vídeo não vai ser sobre um ator, mas sim sobre uma série. Basicamente a série que revolucionou a televisão americana e que você provavelmente nunca assistiu. E minha missão aqui nesse vídeo é te convencer a assistir a essa série que é simplesmente a melhor de todos os tempos. E obviamente eu tô falando de Sopranos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que tá cheio de conteúdo assim. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Rapaziada, antes de apresentar a história dessa série maravilhosa, é importante vocês saberem o peso que essa série tem pra história da televisão dos Estados Unidos. Grandes personagens como Tommy Shelby, o Heisenberg e até mesmo o Michael do GTA V foram inspirados em Tony Soprano. Pois é, e hoje em dia é bem comum a gente acompanhar um vilão como protagonista, mas nada disso seria possível sem antes ter existido Sopranos. Só para vocês entenderem o impacto que ecoa até hoje no mundo das séries. Enfim, e sobre o que se trata a série Sopranos? Bom, basicamente é uma série para falar sobre a máfia italiana, só que quem assiste sabe que não é sobre isso. Esse tema é só usado de background. O ponto principal da série é mergulhar na mente de um psicopata chamado Tony Soprano. Mas quem caralhos é Tony Soprano? Ele é simplesmente um chefe de uma família da máfia extremamente respeitado, extremamente cruel, machista, racista e sonista. Basicamente tudo de ruim. Só que esse cara tem um problema de saúde, que ele simplesmente sofre de uns apagões no meio da série. Então ele tá de boa na casa dele e do nada ele cai e apaga. E aí quando ele acorda ele nem sabe onde ele tá. Bom, beleza, né? Ele resolve procurar uma terapeuta pra ajudar ele a resolver isso. E aí começa toda a história foda desse personagem, da sua família e de seus capangas, que tem uma importância fundamental no andamento da série. Enfim, antes de eu me aprofundar nessa história é importante mencionar quem idealizou a série e quais foram as motivações por trás dessa obra. A série foi criada por David Chase, um roteirista e produtor de TVs com longa experiência em dramas televisivos, mas frustrado com as limitações criativas da TV tradicional. Ali na década de 90, rapaziada, a televisão era completamente diferente do que é hoje, e as séries não tinham essa mesma qualidade que nós estamos acostumados. Enfim, David Chase originalmente queria fazer um filme sobre um mafioso que fazia terapia para lidar com os conflitos com a sua mãe. A relação do personagem com a mãe foi inspirada na própria relação conturbada de Chase com a própria mãe. A ideia central era mostrar um mafioso que, apesar da vida violenta, sofria dos mesmos dilemas emocionais que qualquer pessoa comum. Ou seja, por mais monstruoso que seja o Tony Soprano, nós conseguimos ver ele de uma forma mais humana, e isso é genial, principalmente se tratando de uma obra de máfia italiana, coisa que é bem rara de se ver até em filmes do mesmo gênero. Quando Chase apresentou o projeto como filme, ninguém quis bancar, mas um agente sugeriu transformar a ideia em uma série de TV, e a HBO se interessou pelo conceito e deu sinal verde para um piloto, e ofereceu toda a liberdade criativa para que David Chase pudesse fazer o que ele quisesse. E rapaziada, se hoje a gente tá acostumado com a HBO sendo uma das maiores emissoras televisivas do mundo, naquela época era bem diferente. Eles não produziam grandes coisas até a chegada de Sopranos. A série é considerada um divisor de águas na história da televisão. Ela influenciou diretamente o surgimento de outras séries, como Breaking Bad, Mad Men e The Wire. E Sopranos mostrou que a TV podia ser tão sofisticada e impactante quanto o cinema. Mas por que essa série é tão boa? Rapaziada, nessa parte do vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais na história. Eu não vou dar nenhum grande spoiler aqui, então pra quem quiser assistir depois pode ficar tranquilo. Mas enfim, como eu disse, o Sr. Tony Soprano vai pra terapia pra tentar resolver seus problemas psicológicos com a doutora Melfi. E a série é dividida em 3 principais núcleos, que é o da terapia, o da família do Tony, que tem uma esposa e 2 filhos, e o da máfia, que tem o Tony, seus chefes e seus capangas. Cada núcleo tem seus personagens característicos, e é muito legal ver na série como o Tony se comporta diante de cada um deles. Pra uns ele é um monstro, pra outros ele é um anjo, enfim, tudo varia muito. Além do Tony, temos diversos outros grandes personagens, como é o caso da sua própria esposa, a Carmela, uma cristã devota que prega o bem pro próximo, só que ironicamente é casada com um dos maiores mafiosos do mundo. Ela basicamente perdoa tudo que o marido faz e nunca dá o troco, só que isso vai mudando no decorrer da série. Além disso, tem os filhos do Tony, só que esses daí são muito chatos, puta que pariu. Já na parte da máfia a gente tem os melhores personagens, na moral. Pra começar a gente tem o meu personagem preferido, que é o Christopher Moltisanti,
Esse cara é maluco da cabeça. No começo da série ele é um bandidinho pequeno que trabalha pro seu tio Tony Soprano cometendo alguns crimes menores, tipo assaltos e às vezes um assassinato aqui ou ali. Só que no decorrer da série esse cara escala muito rápido na hierarquia da máfia e já fica praticamente certo que ele seria o substituto do Tony. Só que rapaziada, esse personagem tem muitas camadas e é tão complexo que nada ocorre como planejado, já que ele no fundo não quer ser um mafioso, ele sonha em ser um diretor de cinema e ter uma vida normal. Só que como ele já nasceu numa família ligada à máfia, ele não consegue sair de jeito nenhum. Mano, a história desse cara é muito foda, até porque ele é um dos caras que mais se foge na série inteira. Além dele nós temos o tio Júnior, que é literalmente o tio do Tony Soprano, só que no começo da série ele é praticamente um rival do Tony, já que ele também comanda uma parte da cidade da qual Tony nem se mete. Mas isso daí vai mudando no decorrer da série. Ele é um dos caras mais engraçados da série, sem sombra de dúvidas. Um outro personagem importante na série em diversos momentos é o Polly, que assim como o tio Júnior é um dos caras mais engraçados. Só que esse daqui é demais, puta que pariu. Se você vê o estilinho dele de mafioso dos anos 90, você já quer rir. Só que lá pro meio da série ele começa a ganhar uma profundidade muito maior e você entende que na verdade ele é um cara bem triste. Mas eu não vou dar mais spoiler por aqui. E além desses caras, obviamente eu não posso deixar de lado a psicóloga. Ela acompanha o Tony durante a terapia e tenta ajudar esse cara a se livrar dos seus problemas. E ele consegue se livrar disso, aí você vai ter que assistir pra descobrir. Enfim, eu poderia citar outros grandes personagens aqui, como o Adriano, o Silvio, a mãe do Tony, só que aí o vídeo ficaria muito extenso de tanto personagem bom que tem nessa série. Mas pra finalizar eu gostaria de mencionar que Sopranos tem um dos finais mais polêmicos da televisão americana, considerado como um dos finais mais geniais de todos os tempos. Eu obviamente não vou falar aqui, mas se caso você tenha se interessado em assistir essa série, pode ter certeza que ela é boa do começo ao fim. Na verdade o começo é meio chatinho, ela fica boa de verdade no episódio 4 da primeira temporada, mas dá uma chance que é batata. Enfim, esse vídeo não foi patrocinado nem nada, eu só realmente sou muito fã dessa série e queria recomendar uma grande obra de arte pra quem quer maratonar uma série do começo ao fim. E aqui no Brasil não é todo mundo que conhece, então já fica de recomendação pra quem se interessar. A série tá disponível na Max, tanto dublado quanto legendado. E bom rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito pra que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no meu canal.